Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o programa esportivo da Rádio Bandeirantes Campinas, todos os dias, necessário no seu rádio. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Buscando a segunda vitória no Campeonato Paulista, agora me visita hoje o São Paulo, 19h30 no Morumbi. No estádio do Tricolor, Bugre enfrenta um tabu de 29 anos sem vencer. Dentro do Paulistão, o Alviverde tem 4 pontos e vem de um empate com a Inter de Limeira na última rodada. E detalhe, hein? Informação que chega, isso vai ser confirmado ou não, no momento ou uma hora antes da partida, que o São Paulo vai com o time titular hoje. Com 2 jogadores a mais, desde o final do primeiro tempo, o Ponte não consegue vencer a Portuguesa e apenas empata sem gols no Moisés Lucarelli. Com o resultado, a Macaca chegou aos 5 pontos somados e se manteve na 3ª posição dentro do grupo D. De virada, o Palmeiras vence o Santos na Vila no primeiro clássico do ano. Guilherme, artilheiro do Paulistão com 4 gols, abriu o placar para o Santos no primeiro tempo. Após o intervalo, Thales de cabeça e Richard Rios nos acréscimos viraram para o Verdão. Rony não responde dentro do prazo e Fluminense retira a proposta pelo atacante do Palmeiras. Tricolor informou aos empresários do atleta que decisão final teria que ter sido comunicada até a noite de ontem. Sem o retorno oficial do jogador, o clube carioca desiste da situação. De Santos se destaca nas cestas de 3 e bate recorde pessoal na NBA. Brasileiro de 22 anos marcou 16 pontos na derrota do Orioles diante dos Kings, chegando à melhor marca da sua carreira. Manda sua mensagem para cá de texto, 97102-1493. Mensagem de texto, curta, por gentileza. Daqui a pouquinho, é só mandar, participe do programa. Vou repetir, 97102-1493. Mande a sua mensagem, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Família Diani Restaurante. Da nossa família pra sua família. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista, prosseguimento da terceira rodada. Nesta noite de quarta-feira, jogando no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Portuguesa empataram por 0-0. O Corinthians venceu o Água Santa 2-1. O Red Bull Bragantino conquistou a primeira vitória, 1-0 no Velo Clube. E de virada na Vila Belmiro, o Palmeiras venceu o Santos pelo placar de 2-1. Hoje, 6h30, em Bauru, tem Noroeste e Botafogo. No mesmo horário, São Bernardo e Mirassol, em 19h30, ou seja, 7h30 da noite, com transmissão pela Rádio Bandeirantes, tem São Paulo e Guarani. Ontem, pelo Campeonato Carioca, o Flamengo goleou o Bangu por 5-0. Maricá venceu Nova Iguaçu 2-0. Botafogo em casa perdeu por Volta Redonda por 2-1. Hoje, 8 da noite, tem Boa Vista e Sampaio Correia. 9h30, Portuguesa e Fluminense. No mesmo horário, tem Vasco e Madureira pelo Campeonato Carioca. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos clientes aqui, os nossos ouvintes. Tem muita mensagem, vou tentar dar atenção para todo mundo. Que mancada da Ponte ontem, hein? Mas vamos enxergar o copo meio cheio, como diz o oráculo. No ano passado, nessa temporada, tínhamos 1 ponto, hoje temos 5. Segue o baile, Alex. Tá bom, mas a Ponte foi mal ontem. Muito mal. Sou ponte pretano de coração e infelizmente estou chegando à conclusão que a Ponte seguirá os mesmos caminhos de outrora. Infelizmente. Assisti o jogo e diga-se de passagem, horrível. Não jogou nada mesmo. Desgosto. Deixa eu ver quem que mandou aqui. O Arlindo. Vamos lá. Dos 3 jogos que a Ponte mais precisou do poder de iniciativa, ela não teve. E quase se complicou. 3 jogadores já deram mostras que podem ser futuros problemas. Simon, Léo Oliveira e Dudu. Nessa pegada, o Valentim não inicia a Série C. Renato Grácia. O jogo ontem deixou a gente preocupado. Ontem no Majestoso foi o circo dos horrores e a Ponte só não passou vergonha maior pela eficiência do goleiro Diogo Silva. Abraços e bom programa, Marcel Grota. CH com 2 a mais não se teve competência para empurrar a bola para dentro. Se não fosse a defesa do Diogo Silva, a queima-roupa, teríamos saído com uma derrota. Lamentável, Alê. Ponte Preta sendo Ponte Preta, por isso não vou mais aos jogos. E quase perdeu ainda, Alexandre. Bom dia. Com esse time da Ponte é uma várzea, time horrível, Rogério de Hortolândia.
Ontem, quando expulsou o segundo jogador, pensei comigo, a Ponte Preta não gosta de moleza e sempre se complica. Mas está bom o início de trabalho, é sempre assim. O duro é os cornetas. O Gleger é meu amigo, mas os quesitos das notas do goleiro está difícil. Até Boles, que está narrando muito, não entendeu. Abraço. Aqui é o Wilson Faustino. A Ponte tem um elenco experiente, mas necessita de alguns jovens com mais velocidade para dar dinâmica. O Wilson Faustino. Obrigado, Wilson. Bom dia, CH. Não tive sucesso igual o Gleger no futebol, mas já brinquei muito em ligas campineiras. Tem dias que pode jogar até sábado que o gol não sai. Ontem foi um dia desses para a Ponte. Uma semana atrás o time era bom. Ontem o time já voltou ao normal. Vai entender o coração da torcida. Marcelo Pimentel. Mas a gente tem que pontuar pelo desempenho ou não desempenho. Não tem o que fazer. A gente pouco conhece o time. Apresentou 3 vezes. Nas 3 vezes jogou o primeiro tempo contra o Santos bem. E uma parte do jogo do Novo Horizontino. Agora, o jogo de ontem foi lamentável. Não tem jeito. E não é questão de cornetar, é constatação. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Por favor, me explique esse imbróglio que acontece com o Bugre, não abusando do seu grande conhecimento. Gildo Neto. Não tem muito segredo. O Guarani foi lá, vendeu o jogo e não deu satisfação para ninguém. Quando ele percebeu, veio à tona, com autorização ou não, a notícia, a torcida se revoltou. Isso tinha que ser feito de maneira prévia, do ano passado, consultar o sócio-torcedor para respeitar o cliente do Guarani, que é o seu sócio-torcedor. Não é pedir autorização. E dizer por que está vendendo o jogo. Aí, com a repercussão negativa, a diretoria recuou. E vai tomar processo. E vai perder dinheiro. Então, eu só lamento tudo isso. Chegar, você lembra de algum em que a Ponte estava perdendo ou empatando? O Renato entrou e mudou o resultado do jogo a favor da Ponte? Nenhum jogo. Quando ele entra em campo, eu jogo a toalha. Só um minutinho que o Gleger está entrando aqui. Tudo bem, Gleger? Posso continuar aqui? Alexandre Balista. Bom dia. Acredita em vitória do Guarani hoje? Abraço. Bom dia. O Gleger, como administrador, ele deveria saber que não adianta nada mandar dinheiro. Eu não vou falar mais sobre isso. Pelo amor de Deus, cara. Refletores novos sem vitória. Não, mas não vou falar não, porque isso já encheu o saco. Refletores novos sem vitória. Esse ataque é inofensivo e não faz mal a ninguém. Valentim não tem um atacante de área. Carlos Jardim do Lago. Bom dia, Elvis entrando em forma. Está mais fino. Parabéns ao nosso 10. Roger. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Bom dia. Bom dia, CH. Bom dia. É que para o carro. Muito longe, cara, para parar o carro aqui. Parou no trevo? Parei lá como é que chama aquele balão do que ali? Balão da morte. Balão da morte. Eu parei lá, cara. Viu correndo? Vim, porque senão ia perder a hora do programa, né? E, pô, uma baita de uma audiência dessa, eu preciso aparecer, né? Preciso estar aqui na... Papagaiada essa Ponte Preta. Bom dia a todo mundo, hein? Velho, deixou escapar, né? Deixou escapar 2 pontos, cara. Jogar com 2 a mais, não dá pra admitir um empate. Não dá. Teve alguns problemas, né? O Alberto disse aí que teve problema técnico, eu concordo. Mas, cara, independente de qualquer coisa, quando é assim, CH, tem que empurrar o time adversário pra trás, claro, e jogar a bola pra dentro do gol, nem que for pra pegar com a mão e jogar lá dentro, mas não dá pra deixar escapar. Ainda mais jogando em casa. E tem que ter eficiência, né, cara? Não, exatamente. Primeiro, organização. Eu acho, sabe o que acontece? Você falou muito isso ontem na transmissão, e é verdade, faltou tranquilidade. Claro. Porque se, cara, tem 2 a mais, cara, tranquilidade. A Ponte fez tudo aquilo que a Portuguesa queria. A ansiedade atrapalhou. Técnico da Portuguesa armou um arapuca pra Ponte, fez 2 linhas e 4 ferrenhas. E a Ponte não conseguiu penetrar. Passar. O programa da TV está normal no YouTube? Bom, passando aqui pro departamento. É que ontem teve um probleminha técnico, mas demorou um pouquinho, mas depois entrou. Hoje vai estar normal. O Edinho Casagrande tá mandando um abraço para você, Gleger. Grande Edinho. É inadmissível um time experiente jogar com 2 a mais e não ganhar o jogo. Isso é falta de treino. Saudades de Cilinho, Telê, Zé Duarte, Tandy Negrão. Mais ou menos, né? O treinador, cara, ele não é o responsável pela tomada de decisão dos jogadores. O técnico, eu não estou defendendo o Valentim porque não precisa de defesa. Ele foi mal junto com o time dele. Só que na beira do gramado ele ficou lá esgoelando. E nitidamente, quem assistiu o jogo, tudo que os atacantes e meio-campistas da Ponte tentavam fazer,
eles iam para o lado errado, tomavam a decisão de maneira errada, e aí não dá para colocar toda a culpa no treinador. Os jogadores têm responsabilidade também. Pelo menos eu penso assim, Gleger. Eu penso assim também, E assim, você vê, tudo que ele tinha de opção, ele fez. Verdade. Né? Tentou, mudou, mexeu. Eu acho que a mexida no intervalo, e aí a Portuguesa tem um jogador expulso aos 51 do primeiro tempo, já no finalzinho. Aí ele vai pro vestiário, a substituição que ele fez, eu achei interessante. O problema é que a execução, né, não deu certo. E Sim. acontece agora. Os jogadores, eles precisam estar preparados para esse momento. Pô, você tá com 2 jogadores a mais, CH. Uma das minhas escolas, Gleger, é o futsal, você sabe disso. E eu fui, durante muitos anos, técnico de futsal. E me preparei para isso, como você se preparou para ser técnico. E o futsal é muito mais dinâmico do que o futebol de campo. Não tenho dúvida, muito. Quando aconteceu o que aconteceu, 2 jogadores expulsos pela Portuguesa, o técnico tem que ter a saída. Ele tem que ter a solução para o problema. Tem. E ele demorou, ele tinha que mexer no primeiro tempo. Porque, independente da escolha que ele fez, eu não estou questionando os jogadores que ele pôs e tirou. Eu estou dizendo da rapidez da atitude. Porque você viu o que o técnico da Portuguesa fez no início do segundo tempo, trocou 3 de uma vez. Sabe por que ou não? Só para colocar sangue novo para marcar melhor. Você tem que ser rápido na tomada de decisão. Rápido. E esse, para mim, foi o grande pecado capital do Valentim. Isso, se fosse diferente, seria diferente? Eu não sei, não dá para saber. Eu não tenho bola de cristal, é só o que eu faria. Expulsou o segundo, aquece porque vai entrar agora. Porque eu tenho que ganhar o jogo. 2 a mais. Tá jogando em casa. Em casa, né, Gleger? Não é isso? Exatamente. Faltou, sem dúvida, um pouco disso também. Mas o ponto primordial para mim foi a ansiedade. Sabe aquele negócio? Pô, 2 a menos. Nossa, agora é a hora. Não, calma. Faz a bola girar de um lado pro outro. O Carlos Alberto Silva falava uma coisa e é verdade. Quando você tá 11 contra 11, você tem a bola dominada. Como é que você vai fazer? O seu jogador tá marcado, correto ou não? Sim. Se você carregar essa bola em direção ao seu adversário, por exemplo, vai ter o desencaixe. Porque o cara vai ter que vir tomar a bola. Que é o chamado 1 contra 1. Exatamente. E não teve isso ontem. Não teve. Mesmo com 2 a mais. E o Vitor Andrade era o cara para fazer isso, porque é o único no banco de reservas que tinha essa qualidade. Ele foi o último a entrar no time da Ponte. Posso fazer uma perguntinha pro Capucci? Pois não. Tô bem hoje, Capucci? É que ontem ele falou que eu estava lindo, né? Ô, Gleger, eu não sabia desse lado seu, cara. Você tá carente. Não é tem isso, problema cara. É de porque ele não autoestima. tira o olho de Você mim quer ali. um abraço, Gleger? Quero, viu? Espera um pouquinho aí. Não, abre aí. Porque não é possível, cara. Não, cara, é porque ele não tira o olho de mim, Qual é cara. o peso de importância da opinião do Capucci sobre o seu penteado? O que você achou, Capucci? Campinas, 11h49 agora. Eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do clube. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Hoje tem Bugre em campo, partida marcada para 7h30 da noite no estádio do Morumbis. Confronto contra o São Paulo, CH, terceira rodada do Campeonato Paulista. Guarani vem de vitória sobre o Botafogo na primeira rodada, jogando no Brinco de Ouro por 2-0. E no último sábado acabou empatando com a Inter de Limeira 0-0, jogando no estádio do Limeirão. O time tem 4 pontos e está invicto no campeonato. Para esta partida, o técnico Maurício Souza pode fazer mudanças no time. Tem jogadores que ainda não foram aproveitados ou que não tiveram ainda a oportunidade de começar como titular, por isso há um certo mistério feito pelo treinador bugrino visando esta partida. Resta saber também qual vai ser a estratégia, qual vai ser a tática, o esquema tático utilizado pelo Maurício Souza. Vai com um time mais precavido, talvez temendo uma pressão do São Paulo, tricolor que ainda não venceu também no campeonato, ou vai com um time um pouco mais leve para tentar surpreender o tricolor jogando fora de casa. É o Guarani que vai buscar aí mais uma vitória para se manter na linha dos times que estariam classificados à próxima fase do Campeonato Paulista, ressaltando sempre, lembrando ao torcedor bugrino
que os 2 primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Guarani em busca de mais um resultado positivo, enfrentando aí o seu primeiro adversário, considerado um dos grandes do futebol paulista, hoje com transmissão da Rádio Bandeirantes, CH. Obrigado, Catarina. Eu vou abrir aqui o noticiário do São Paulo enquanto você comenta sobre o jogo. Guarani, São Paulo e Guarani no Morumbi. São Paulo, uma pergunta. São Paulo vem completo, né? Eu vou trazer já a escalação, mas me parece que vem completo. Oscar, Lucas, Luciano, Caleri. Isso aí. Bom, quantos ingressos já vendeu lá, CH? Antecipado 45 mil. O pessoal vai ter que querer ver o Oscar, né? Vai ser uma parada dura pro Guarani, hein, cara? Vai lá. Rafael. Titular. Igor Vinícius. Titular. Arboleda. Médio. Alan Franco. Titular. Enzo Dias. Titularíssimo. Pablo Maia. Titular. Alisson e Oscar. Então é time completo. Lucas, Caleri, Luciano ou Ferreirinha. Meu Deus do céu. Vai ser uma parada dura. Trouxe o terço? É bom levar. À tarde eu vou levar o terço junto, porque eu não quero que o Guarani perca. Não, e um empate seria maravilhoso. Aliás, tem aquela questão, é o primeiro jogo que eles estão jogando junto, né? Juntos. Assim, esse ano, o time titular. Então, ainda... No Campeonato Paulista. Já estava atuando já estava lá nos Estados Unidos. Mas assim, tem aquela questão do entrosamento, né? Mas, bicho, é parada dura, hein? Tecnicamente falando, São Paulo é muito forte. Gabriel Mesquita, Lucas ou Ian Henrique, Rafael Rodrigues, Titi e Emerson Barbosa, Natan, Caio Melo, Isaac, Matheus Regis, Rafael Bilu ou Giva, Eliseu ou João Marcelo. E pelo que está sendo projetado, ele vai usar o Isaac de novo por dentro, galera. Como meia, né? Se ele vem, o Rafael Bilu provavelmente deve receber. Ele vai manter o mesmo time da última partida, eu acho. Até para a questão de entrosamento, né? Mas claro que não é o que eu faria. Mas enfim, CH, independente de qualquer coisa, parada duríssima pro Guarani. Tomara que o Guarani consiga trazer pontos a Campinas. Tá bom, Cidinha. Cidinha tá dando dura na gente? Claro, né, Gleg? Você fica fazendo uma balbúrdia desde a hora que você entra aqui, você quer que a gente não tome dura. O que a Cidinha mandou aqui? Pra mim agora ela não mandou até nada. me perdi. 11h53 agora. Eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta. Como diria Edu Pinheiro Você sabe que a momento. Cidinha já falou pra mim também que ela me acha muito bonita. É que ela é muito Beijo pra você, Cidinha. É que ela é muito simpática. É uma pessoa Não, é extraordinária. Por isso que ela fala que ela é extraordinária e tem muito bom gosto. Tá certo. Como diria Edu Pinheiro, Ponte Preta, macaca safada, cara. Pô, a torcida toda lá, 2 a mais. Como é que vai empatar esse jogo com a Portuguesa, gente? E com todo respeito à Portuguesa, mas o time foi incompetente. Boletim. Vladimir, na área, Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca, ontem teve todas as oportunidades, as condições para conseguir mais uma vitória no Campeonato Paulista, jogando no estádio Moisés Zucarelli contra a Portuguesa. A Lusa teve 2 jogadores expulsos ainda no primeiro tempo. Mesmo assim, a Ponte na segunda etapa não conseguiu furar o bloqueio lusitano. Com praticamente 5 atacantes em campo em determinado momento, o time não conseguiu marcar, resultado de 0 a 0. Resultado, um empate com sabor de derrota claro. Mesmo a Ponte mantendo a invencibilidade no campeonato, agora com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates. Ao final da partida, o técnico Alberto Valentim concedeu entrevista coletiva. Lamentou o empate, mesmo com 2 jogadores a mais. Vamos ouvir. A gente perdeu uma oportunidade muito boa de fazer 3 pontos, por tudo aquilo que aconteceu, no jogo, né? Com 2 a mais. A gente podia ter aproveitado melhor. Um time hoje um pouco lúcido, com muitos erros técnicos. Nós tínhamos uma preocupação muito grande do lado de comportamento agonístico, para depois de 2 partidas muito boas, com esse gosto amargo do Santos que você citou, de nós, uma grande preocupação minha, sinceramente, seria o comportamento de nós estarmos com a guarda alta, sabendo que o campeonato é muito difícil. Esse lado agonístico
Tava bem, o time estava concentrado, procurando marcar forte, roubando bolas na frente, mas o lado técnico hoje, infelizmente, nós somos muito abaixo daquilo que a gente pode produzir individualmente e coletivamente, óbvio. Palavras do técnico Alberto Valentim, a Ponte foi vaiada, né? O torcedor Ponte Pretano vaiou o time após a partida, porque, claro, era jogo para vencer e chegar a 7 pontos na tabela de classificação. Macaca volta a campo agora, CH, pela próxima rodada no sábado, né? Joga contra a Inter de Limeira, lá no estádio do Limeirão, pela sequência do Campeonato Paulista, CH. E você percebe nitidamente, o Gleger observou agora em off, como tá a voz embargada, né? E sem voz praticamente, de tanto que o Alberto Valentim gritou com o seu time. Mas o fato é que o time da Ponte está jogando mal, jogou mal e foi incompetente. Simples assim. Porque com 2 a mais não fazer um golzinho na Portuguesa, ô Gleger, vamos combinar, né? Perdeu uma grande oportunidade, né? Vou repetir o que eu estava falando no início do programa. Faltou tranquilidade pro time da Ponte. E a gente vê o Alberto ali, né, cara? Com a voz muito rouca, muito desgaste, né? E a gente percebia durante o jogo que ele, né, falando com os caras, tentando ajustar, tentando passar. Pra mim, CH, a ansiedade atrapalhou demais. Porque quando você tem uma situação dessa dentro do jogo, vou repetir, você tem que jogar o time adversário, bola, tudo pra dentro do campo adversário. Não tem jeito. E a Ponte, olha, você lembrou muito bem aqui em off. Ela quase perdeu o jogo. O melhor em campo foi o Diogo. Quase perdeu o jogo. Foi o Diogo, o melhor em campo. Seria muito pior do que o empate. Exatamente. Não que o empate tenha servido de muita coisa, não, mas ela poderia ter perdido, porque fez do seu goleiro o melhor em campo. Em Campinas, 11h57 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. No ar, Campinas em ação. As unidades da rede Mário Gatti totalizaram mais de 480 mil atendimentos em 2024. Isso é o resultado da adequação das estruturas e qualificação dos profissionais, que ampliou a oferta de serviços, mesmo em períodos de sobrecarga. Entre os principais investimentos, destaca-se a implantação do teleeletrocardiograma e a modernização dos equipamentos de raio-x, o que permitiu diagnósticos mais rápidos, precisos e integrados. Nos últimos 2 anos, as UPAs também adotaram novos modelos de gestão. Quer um exemplo? Com atendimento pediátrico, a UPA do Carlos Lourenço chegou a quase 83 mil acolhimentos. Assim como a UPA Anchieta, que teve uma procura 15% maior, e o SAMU, que atendeu a 38 mil chamados durante o ano de 2024. Prefeitura de Campinas. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira, não esqueça, hein? Hoje tem bola rolando, tem jogão de bola, tem São Paulo e Guarani aqui
com o timaço de Carlos Batista. Sobre o Nossa Área, você sabe, amanhã sexta-feira, 11h30, tem mais uma edição especial para você. Até lá!